Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é professor Marcelo e hoje eu vou falar sobre os povos do continente americano. A nossa aula é direcionada para alunos do sexto ano, do ensino fundamental maior, e nós vamos aprender um pouco sobre essas civilizações pré-colombianas, né? E nós temos que entender por que a gente fala pré-colombiano. O termo pré-colombiano tem a ver com a vinda de Cristóvão Colombo, tá? Cristóvão Colombo chegou aqui no final do século XV e início do século XVI. Antes de Cristóvão Colombo existiam muitas civilizações aqui no continente americano. E o continente americano, ele engloba a parte da América do Sul, a parte da América Central e a parte da América do Norte, tá? Eu tenho aqui como destacar esses três principais povos: os astecas, os maias e os incas, tá? Como vocês podem ver aqui no mapa, os astecas eles ficam localizados ali na parte sul do México, né? Ali já é um pouquinho da América do Norte. E os maias já se localizavam ali onde fica localizada a América Central, tá? A civilização inca, ela já vai ficar localizada ali onde é hoje o atual território do Peru, tá ok? Essas civilizações pré-colombianas, elas existiram por centenas de anos e elas tiveram uma importância muito grande, né? Porque eu vou ter o quê? Um encontro, um choque, uma troca cultural entre povos que já habitavam a América antes do europeu e o próprio europeu, tá? Então, nós começamos a nossa aula aqui explicando o seguinte: essa história da América, ela é dividida entre antes e depois, né? Aí eu tenho uma palavra descoberta, mas eu não vou utilizar a palavra descoberta. A América ela já existia, tá? Eu vou falar achamento, achei a América, encontrei, né? Eu não descobri, ela já existia. Quando eu falo descobrimento do Brasil, esse é um termo já vencido na história, tá? Nós vamos utilizar a palavra descoberta por Cristóvão Colombo em 1492. Aqui, gente, para a gente entender um pouquinho, uma aula sobre contagem de tempo, eu vou utilizar aqui, eu tenho aqui 1492, só para vocês aprenderem a contar o tempo. Você pega aqui esses dois primeiros dígitos, né, que é 14, então aqui é o número 14, e qualquer número diferente de 0, você soma com 1, por exemplo, aqui não é 14, aqui não tem 2, 14 mais 1, século 15, se aqui tivesse um 3, 14 mais 3, século 15. Qualquer número que tem aqui diferente de 0 é 1, tá? É só para vocês entenderem aí como que conta o tempo. Essa divisão foi estabelecida não apenas para facilitar os nossos estudos, mas também para indicar a importância e a singularidade do choque ou encontro entre europeus e nativos americanos. Aí eu tenho um encontro entre culturas e eu vou falar um pouco sobre cultura. Cultura é tudo que é produzido por um povo. Professor, o que é produzido por um povo? Eu tenho os aspectos, né, do modo de vida, eu vou ter a arte que é produzida por eles, os aspectos religiosos, né, as práticas comerciais, tudo que está relacionado ao cotidiano do homem, toda a produção humana é cultura, tá? Então, a língua faz parte da cultura? Sim, ela faz parte da cultura porque ela está inserida no modo de vida, numa prática, e ela foi produzida pelo homem para facilitar o quê? A comunicação. E se eu uso essa comunicação para desenvolver arte, né, eu também vou chamar de cultura. Se eu desenvolver essa língua para desenvolver um conhecimento técnico-científico, eu vou chamar de cultura, tá ok? As principais civilizações que se desenvolveram na América antes da chegada de Colombo foram astecas, maias e incas, tá ok? Então, pessoal, esses povos, eles se desenvolveram ali numa região conhecida como Mesoamérica. Professor, o que significa Mesoamérica? Mesoamérica significa a região que se compreende ali ao sul do México e aquela região toda da América Central. Essa é a região que eu chamo de Mesoamérica. América Central, Centro-Sul do México e a Guatemala.
né? Já a civilização Inca, ela vai se estabelecer onde? Ao longo da Ilha dos Andes, né? Ali na Cordilheira dos Andes, onde eu tenho muitas montanhas, né? Que são chamados de dobramentos modernos. Ali eu tenho um encontro entre duas placas tectônicas, né? E essas placas, elas entraram em contato e formaram essas montanhas. Na América do Sul, região que compreende os atuais Chile, Equador e Peru. É aí onde se localiza as civilizações, né? Dos Incas, né? A civilização Inca. Continuando aqui nas nossas explicações, um fato curioso, e eu vou dar uma lida aqui para que vocês compreendam, né? E eu vou fazer um comentário. Ao contrário de outras culturas ou povos que habitavam todo o continente americano nessa época, como os Tupi-Guarani no Brasil e os Sios nos Estados Unidos, astecas, maias e incas são considerados construtores de civilização, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que possibilitou a criação de cidades e sofisticados sistemas de irrigação, plantio e outros elementos. Aqui você já percebe que essas civilizações elas já dominam um conhecimento técnico-científico, como conhecimentos de matemática, de astronomia, conhecimentos na área de engenharia, técnicas de agricultura. Eles já tinham, né, esse desenvolvimento científico antes da própria chegada do europeu. Então eles não eram civilizações bárbaras, civilizações. Eles tinham sua cultura diferente da do europeu, entendeu? Eu não tenho superioridade do europeu em relação a esses povos. Professor, mas os europeus dominaram esses povos. Mas vejamos, vamos analisar aqui o contexto. Os europeus eles vieram para descobrir, né? Eles vieram com o objetivo de chegar às Índias para realizarem trocas comerciais. Quando eles chegaram aqui, eles perceberam que existiam muitas riquezas, né? Riquezas naturais, metais preciosos, né? Eu vou ter aí a questão dos objetos que ornamentavam lá aquela região. Eu vou ter as especiarias, né? E essas especiarias interessavam muito a eles. Essas especiarias serviam para conserva de alimentos, servia para temperar alimentos e eram muito valorizadas na Europa. E, inclusive, um valor monetário muito grande, entendeu? Então eles conseguiam obter um lucro muito grande. E tinha perda humana nessas expedições, tinha perda humana. Mas eles conseguiam tirar um lucro muito grande. São considerados construtores de civilizações, pois conseguiram desenvolver um complexo domínio de metais, o que possibilitou a criação de cidades, né? Sofisticado sistema de irrigação, plantio e outros elementos. Além disso, esses três povos conseguiram criar o seu próprio sistema de escrita e várias composições artísticas, das quais se destacam as grandes pirâmides de Tenochtitlan, capital do Império Azteca. Tá? Voltando aqui ao mapa, civilização azteca fica ali onde é o sul do México, tá? Civilização maia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a civilização maia e numa aula posterior eu falo sobre astecas e incas, tá? Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Esse povo acreditava que os acontecimentos do mundo eram regidos por forças espirituais e pelo poder dos ancestrais. Então, eles acreditavam muito nesses espíritos e que o mundo natural ele era regido por isso, né? Por esses poderes desses ancestrais. Esses ancestrais eles guiavam eles, orientavam, né? Era a forma de fé que eles cultivavam, tá? Então eles praticavam o quê? Sacrifícios humanos, e o objetivo era garantir que esses deuses, né, estivessem satisfeitos para garantir o funcionamento do universo. Olha que curioso, né? Eles realizavam esses sacrifícios e isso fazia parte da cultura deles. Não é maldade, é cultura. É o modo de vida, são os costumes, entendeu? E esses costumes fazem parte da cultura. Sociedade e cultura. Os maias possuem uma sociedade hierarquizada. Eu tenho o maior e o menor, isto é, divididos em grupos sociais. Os grupos que têm mais privilégios e os que têm menos privilégios. Que são privilégios? São pessoas que têm acesso a alguns bens, acesso a algumas informações e outros não, tá? Cada qual com sua função. O grupo mais numeroso da sociedade era dos camponeses, os responsáveis pela agricultura e pelo abastecimento de sua cidade. Essa elite era responsável pela administração das cidades-estado e pelas funções religiosas, certo? Então, a autoridade máxima
e topo da pirâmide social era o rei da cidade, que era chamado de Ajal, né? Esse Ajal, ele era o cara que conseguia controlar a sociedade, ele era o líder máximo, né? E você vai ter essa elite. Como a sociedade era hierarquizada, você precisava de um corpo administrativo para poder organizar as cidades, cobrança de impostos e até mesmo a realização de censos, né, para saber como que estava a população, a quantidade de pessoas, tá? Como os maias, eles tinham uma noção de tempo, e é bem interessante essa noção de tempo dele, porque eles tinham dois calendários. Eles tinham um calendário chamado Rabi e um chamado Tzolk'in. Esse Tzolk'in, ele já era mais voltado para a questão das práticas religiosas, né? Os maias enxergavam o mundo como um local que funcionava de maneira cíclica, ou seja, os acontecimentos se repetiam, e dentro dessa visão, eles possuíam um sistema de duplo calendário. Então eles tinham esses dois calendários, um com 365 dias e outro com 260 dias, tá? Eu tenho aqui os aspectos políticos dos maias. Eles nunca formaram um império propriamente dito, como incas e astecas. Eles tinham uma organização política, e essa organização era baseada em cidades-estados. Essas cidades-estados, elas têm uma administração própria e elas são cidades autônomas. Uma não depende da outra para existir, tá? Elas conseguem se manter com a forma de organização e o sistema de governo que no momento está implantado naquele local, tá bom? Entre essas cidades, a gente pode destacar Palenque, Tikal, Calakmul, né? E a cidade de Chichen Itza é apontada por alguns historiadores como uma cidade de cultura mista entre toltecas e maias. Os toltecas eram outros povos, né, que habitavam aquela região onde os maias, né, se constituíam, onde eles formaram a sua civilização, né, entre aspas, que as cidades eram independentes. E muitos povos que habitavam a região onde os maias moravam, comunidades, pequenos grupos, né, como elas eram dominadas por esse povo, elas realizavam tipo um serviço, prestavam serviço para os maias, né? Participavam, né, de algumas empreitadas, e o objetivo era servir, porque eles eram povos dominados, tá ok? O poder real era transmitido de maneira patrilinear, isto é, seguir a linhagem do pai, então era sempre pelo lado do pai. Mas apesar dessa linhagem patrilineal, o trono poderia ser ocupado por uma mulher. Mas eu tenho aqui ressalvas. O que são ressalvas? Eu tenho condições. Quando que a mulher assume? Quando o rei ele não tem idade suficiente para assumir, morreu o pai, ficou a mãe, que é a rainha, e eu tenho o príncipe, né? Dando um exemplo aqui, fazendo uma comparação. O pai morreu, o príncipe ainda é muito criança, né? Um bebê, ainda está se desenvolvendo. A mãe assume até ele chegar a uma certa idade que ele possa gerir, né, essa forma de organização, esse sistema que está implantado nesse momento. Ou então quando ele está lutando em guerra, né? Se o rei estiver lutando em guerra, aí a mulher pode assumir o lugar dele como regente, tá? São exemplos que eu estou dando dos aspectos sociais, políticos, econômicos, né? E dando continuidade aqui, a gente vai ver como que terminou essa civilização. Essa civilização, ela viveu seu auge entre 250 anos depois de Cristo e 900 depois de Cristo. O motivo do fim, né, e os motivos dessa decadência são estudados ainda pelos historiadores, que apontam que atualmente como principais causas, né, eu vou ter a falta de alimentos, porque eu vou ter um crescimento muito grande da população, as terras vão se esgotar e eles não tinham ainda desenvolvido técnicas de recuperação de solo. O conhecimento deles ainda não estava tão desenvolvido nesse aspecto. Desastres naturais, né? Doenças e muitas guerras, né? Então, quando os europeus chegaram na região da Mesoamérica, sul do México e a região da América Central, eles encontraram algumas dessas cidades parcialmente ou totalmente vazias, tá? E aqui fica a minha mensagem de motivação nesse período de quarentena. Nós vamos ler aqui essa mensagem e vamos refletir sobre ela. A vida é um constante recomeço. Não se dê por derrotado e siga adiante. As pedras que hoje atrapalham sua caminhada, amanhã enfeitarão sua estrada. Ou seja, nós estamos num momento aí de isolamento social, não podemos sair, né? Nós, professores, estamos trabalhando a todo vapor aqui para proporcionar o melhor conteúdo possível para os alunos. Estamos sofrendo porque estamos distantes da nossa sala de aula e a nossa motivação maior é estar dentro de sala, trocando experiência, trocando informações, ensinando e aprendendo. O professor ele não sabe de tudo.
Ele também é um aluno que está em constante processo de ensino-aprendizado, e o nosso objetivo aqui é orientar vocês da melhor forma possível. Se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho. Isso vai me ajudar bastante, 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 bastante. Eu quero continuar fazendo esse canal crescer. Eu ainda estou desenvolvendo técnicas de gravação. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Nós vamos falar sobre astecas e incas. Desejo a todos aí que aproveitem o vídeo e que tenham aprendido o básico sobre essas civilizações das sociedades pré-colombianas, tá? Até a próxima.